Hoje vamos falar daquela que foi a prisão mais temida dos Estados Unidos. De segurança máxima e considerada um lugar impossível de escapar. Cercada por águas geladas com correntes violentas e vigilância constante, Alcatraz foi criada para ser o fim da linha para quem chegasse ali. Mas em junho de 1962, 3 homens mudaram essa história para sempre. Quando estava no auge de seu funcionamento, Alcatraz representava o ápice de uma prisão de segurança máxima. Ela havia sido construída em uma ilha solitária no meio da Baía de São Francisco. A Rocha, como foi conhecida, e já abrigava prisioneiros desde a Guerra Civil. Mas foi em 1934, no auge da guerra contra o crime organizado, que Alcatraz foi reforçada e transformada no que seria a prisão mais segura do mundo. Entre seus muros, acabaram confinados alguns dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Figuras como Al Capone, George Machine Gun Kelly, além de fugitivos contumazes e até personagens excêntricos como Robert Stroud, apelidado de Homem dos Pássaros de Alcatraz. Nos anos 1930, o lugar já era temido por ser rodeado pelas águas traiçoeiras do Pacífico, reforçado com barras de ferro resistente, torres de vigilância em pontos estratégicos e regras rígidas, como uma dúzia de contagens diárias dos presos. Escapar parecia ser algo impensável. Mesmo assim, entre 1934 e 1963, um total de 36 prisioneiros tentaram fugir do local em 14 ocasiões diferentes. A maioria deles acabou recapturada ou morrendo na tentativa. Mas o destino dos 3 prisioneiros, em particular, foi por muito tempo um dos maiores enigmas da história carcerária americana. Frank Morris chegou a Alcatraz em janeiro de 1960, tendo sido condenado a 10 anos de reclusão por assaltos a banco, furtos e contando com uma longa ficha criminal. Morris foi transferido para a ilha por várias tentativas de fuga em outras prisões. E no final do mesmo ano, John Anglin foi transferido para o mesmo local, seguido por seu irmão Clarence no ano seguinte. Os 3 já se conheciam de passagens anteriores pelo sistema prisional e foram colocados em celas vizinhas, onde logo começaram a traçar um plano ousado. Morris era conhecido por sua inteligência e assumiu a liderança da operação. E eles também contaram com a ajuda de um 4º preso, Alan West, que, segundo investigações posteriores, fazia parte da conspiração desde o início. Foi na noite de 11 de junho de 1962 que Alcatraz deixou de ser a prisão à prova de fugas, quando os 3, Morris e os irmãos Anglin, colocaram em prática o engenhoso plano que haviam preparado por meses. Com colheres e ferramentas improvisadas, abriram túneis atrás das grades de ventilação de suas celas. Para enganar os guardas durante as rondas noturnas, chegaram a criar cabeças falsas, moldadas em gesso, pintadas em seus tons de pele e adornadas com cabelo humano, cuidadosamente posicionados nos travesseiros. Na manhã seguinte, a prisão entrou em alerta e confinamento máximo, quando no momento da ronda matinal, os 3 não se encontravam em suas celas. Foi assim que uma busca intensa foi iniciada no mar e em terra firme, já que na madrugada silenciosa, os 3 desapareceram pelas águas frias da Baía de São Francisco. Assim que o feito dos fugitivos foi descoberto, o FBI foi chamado para colaborar com as buscas, tendo o escritório de São Francisco mobilizado equipes por todo o país para levantar informações sobre os 3 fugitivos e seus históricos de tentativa anteriores de escape. Também foram entrevistados familiares, reunidos todos os registros de identificação e alertados operadores de barcos na Bahia para que ficassem atentos a qualquer sinal de destroços. Em apenas 2 dias, os primeiros indícios começaram a aparecer.
foi achado um pacote de cartas selado em borracha e ligado aos fugitivos. Pouco depois, surgiram pedaços de madeira em formato de um remo. Um colete salva-vidas improvisado também apareceu na praia de Conchique. Mas, apesar das buscas intensas, nada mais foi encontrado naquela área. Com o tempo, as pistas se multiplicaram e assim o FBI e a Guarda Costeira, a Administração Prisional e outras agências começaram a reconstruir o plano engenhoso que havia permitido a fuga. A ajuda veio de Alan West, o quarto conspirador, que ficou para trás ao não conseguir sair da cela a tempo. Ele forneceu detalhes valiosos que revelaram a engenhosidade do grupo. Segundo West, os preparativos haviam começado ainda em dezembro, quando um dos presos encontrou velhas lâminas de serra, com ferramentas rudimentares, incluindo uma furadeira improvisada a partir de um motor de um aspirador quebrado. Os detentos foram afrouxando lentamente as grades de ventilação no fundo de suas celas, perfurando o cimento com paciência até remover parte da parede. Os buracos eram disfarçados com malas, papelão ou qualquer objeto de mão. Atrás das celas havia um corredor de manutenção que não tinha vigilância, e por ali eles alcançaram o telhado do bloco onde montaram uma oficina secreta. Eles então se revezavam na vigilância dos guardas e, com a ajuda de um periscópio improvisado, construíram o equipamento essencial para a fuga. Roubaram ou coletaram mais de 50 capas de chuva, costuraram e as transformaram em coletes salva-vidas, e também numa balsa, de 6 por 14 pés. As costuras foram seladas com o vapor quente dos canos da prisão, técnica aprendida em revistas que estavam guardadas em suas celas. Eles também fabricaram remos de madeira e adaptaram um instrumento musical para inflar a embarcação. Enquanto isso, buscavam uma saída do prédio. O teto ficava a mais de 9 metros de altura, mas, usando uma rede de canos, conseguiram subir e abrir o duto de ventilação no topo. Para que a alteração não fosse descoberta, criaram um parafuso falso feito de sabão, que manteria o ventilador no lugar até o momento certo da fuga. Após tanto esforço, no dia 11 de junho, o plano estava completo para 3 dos 4 conspiradores. Alan West ficou para trás por não conseguir remover totalmente a grade de ventilação da cela e ficou preso nela, sem tempo para alcançar os demais. Os 3 fugitivos que conseguiram sair atravessaram o corredor de manutenção, reuniram o equipamento e escalaram até o duto de ventilação, abrindo o caminho para o telhado da prisão. De lá, desceram pela chaminé da padaria, na parte traseira do bloco de celas, ultrapassaram a cerca e seguiram sorrateiramente até a costa nordeste da ilha. Foi ali que lançaram sua balsa improvisada. É nesse momento que o mistério começa, já que a partir desse ponto, o destino deles se perde no mar e ainda não se sabe se teriam, de fato, conseguido remar até a ilha Angel, atravessando depois o estreito de Racon em direção ao condado de Marin, conforme o plano original, ou se teriam sucumbido à força das correntes e às águas geladas da Baía de São Francisco, morrendo no caminho. Muitos estudiosos e curiosos tentaram provar ao longo das décadas que a travessia poderia ter sido bem-sucedida. No entanto, as investigações oficiais apontaram para um desfecho mais sombrio. O FBI considerava improvável que os homens cansados, mal equipados e sem proteção contra o frio tivessem condições de atravessar a baía naquela noite. O plano, segundo um informante, era claro: chegar ao continente, roubar roupas secas e um carro para escapar discretamente, mas nenhum registro de furto ou roubo foi encontrado, o que seria inevitável se o plano tivesse sido seguido. Também não se identificou nenhum tipo de apoio logístico vindo de familiares, que não tinham condições financeiras para ajudar com que eles desaparecessem após a fuga. Durante 17 anos, o FBI analisou pistas, relatos e possíveis aparições. Nenhuma evidência confiável que os 3 homens sobreviveram foi encontrada.
nem nos Estados Unidos, nem em outro país. Por isso, em 31 de dezembro de 1979, a agência encerrou oficialmente o caso, transferindo a responsabilidade para a US Marshals Service, que até hoje mantém inquérito aberto, ainda que de forma protocolar, na improvável hipótese de que os fugitivos tenham escapado com vida. Mesmo com as investigações oficiais fechadas pelo FBI, é importante ressaltar que, ao longo dos anos, o mistério sobre o destino dos fugitivos foi alimentado por alguns indícios interessantes que foram aparecendo. Os familiares dos irmãos Anglin, por exemplo, afirmaram ter recebido cartões de Natal assinados de forma enigmática e não continham selos postais e, muitas vezes, com caligrafia semelhante à dos irmãos. Além disso, flores eram enviadas anonimamente, ano após ano, no Dia das Mães, para a mãe deles até a sua morte em 1973. Para muitos, isso sugeria que, de algum modo, eles poderiam estar vivos e mantendo o contato secreto. Enquanto isso, experimentos científicos e culturais continuaram a questionar a versão oficial de que os três não teriam sobrevivido. Em 2003, o programa televisivo Mythbusters recriou a fuga utilizando as mesmas técnicas e materiais e chegando à conclusão de que escapar era plausível. Mas, recentemente, estudos conduzidos por universidades europeias simularam as correntes da Baía de São Francisco e sugeriram que, se os homens tivessem saído no horário certo, poderiam sim ter alcançado a costa. Em 2015, o caso ganhou novo fôlego após a exibição do especial Alcatraz Busca pela Verdade, do History Channel. Foi esse programa que trouxe à tona uma suposta fotografia de 1975 mostrando John e Clarence Anglin vivendo no Brasil. A imagem teria sido tirada por Fred Breese, um amigo da família que alegava ter encontrado os fugitivos no Rio de Janeiro durante os anos 70. Segundo o relato, Breese entregou a foto aos parentes dos irmãos em 1992, mas apenas décadas depois, os sobrinhos Ken e David Widner decidiram apresentá-lo a Art Roderick, um marechal norte-americano aposentado que liderou as investigações sobre o caso por 20 anos. Roderick, experiente em fugas e perseguições, afirmou ter sentido que as peças começavam a se encaixar. Para reforçar a análise, encomendou um exame forense da fotografia. O perito concluiu que era altamente provável que os homens retratados fossem, de fato, John e Clarence. As descobertas também levantaram outra hipótese. Breese, o fotógrafo, que tinha histórico criminal e amizade de longa data com os Anglins, poderia ter ajudado no plano de fuga, possivelmente, garantindo um barco de apoio para tirá-los da Baía de São Francisco naquela noite. O peso desse novo material foi suficiente para Roderick propor reabrir as linhas de investigação. Ele buscou novas entrevistas e iniciou conversas com a US Marshals para apurar se os irmãos realmente se estabeleceram no Brasil, onde, caso ainda estivessem vivos, já teriam ultrapassado os 80 anos de idade. Apesar de todo o esforço, foi apenas em 2020, com o uso de reconhecimento facial avançado, a foto foi tida como muito provavelmente sendo dos irmãos. Entretanto, antes disso, em 2018, o FBI já havia confirmado ter recebido, em 2013, um novo elemento sobre o caso. Uma carta supostamente escrita por John Anglin, onde o autor afirmava que Frank Morris havia morrido em 2008 e Clarence em 2011, restando apenas ele dos três fugitivos. Porém, relatava que estava com câncer e precisava de tratamento, e em troca de cuidados médicos, ele diria onde os outros estavam enterrados. Apesar de a análise oficial não ter confirmado sua autenticidade, o simples fato de a carta existir reacendeu o debate sobre o desfecho da fuga. E, enfim,
Como estão as coisas hoje em dia? Agora, em 2025, diversos vídeos em redes sociais começaram a circular, espalhando informações e teorias falsas sobre a fuga misteriosa. Entre os boatos mais comentados estava a alegação de que, em janeiro deste ano, uma tempestade teria exposto restos humanos em Angel Island. Esses restos teriam sido então supostamente identificados como Frank Morris e os irmãos Anglin, por meio de testes de DNA mitocondrial, reconstrução facial e inteligência artificial e registros dentários. Ainda segundo eles, os três teriam morrido por hipotermia ou afogamento poucas horas após a fuga, com seus corpos cobertos por sedimentos por décadas. Mas apesar de todas as especulações, cartas misteriosas, fotografias controversas e teorias de fuga, a verdade sobre a fuga de Alcatraz em junho de 1962 continua envolta em mistério e sem solução definitiva. Para alguns, os fugitivos foram engolidos pelo mar gelado naquela noite de 1962. Para outros, eles conseguiram o impossível e desaparecer para sempre, sendo a fotografia do Brasil a evidência mais forte dessa hipótese. O que sabemos por certo é a ousadia e a engenhosidade da ideia de Frank Morris e dos irmãos Anglin. Sua preparação foi extremamente meticulosa e, com o uso das cabeças falsas, túneis improvisados e da balsa de capas de chuva costuradas, demonstraram ter uma combinação de inteligência, paciência e coragem que poucos poderiam imaginar. O legado da fuga vai muito além do destino final dos três homens. A história inspirou livros, filmes, documentários e estudos que continuam fascinando o público mundial, mantendo viva a memória dos criminosos que realizaram uma fuga impossível. Mesmo sem respostas definitivas sobre o que aconteceu depois que desapareceram na névoa da Baía de São Francisco, a lenda de Alcatraz permanece intacta. Um mistério que desafia gerações e que continuará a gerar teorias. O caso segue em aberto e sem solução.